Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a extensão da ressurreição do Senhor pelos séculos. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 14 de agosto de 2022, nós celebramos o 20º domingo do tempo comum. Hoje é o Dia dos Pais, a nossa oração por aqueles que geraram, educam e protegem a vida. Escutemos logo, ouvinte, o evangelho de hoje. Nós temos São Lucas, capítulo 12, versículos do 49 ao 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. São as palavras de Jesus neste 20º domingo do tempo comum. Vamos fazer alguns comentários. Jesus prossegue o seu caminho para Jerusalém, passa por diversas cidades e povoados, encontra várias pessoas e também aproveita do caminho para ensinar aos discípulos a respeito de sua pessoa e de sua missão. Apresenta então no trecho de hoje a sua ação inovadora com a imagem do fogo. Antes tinha qualificado a sua missão evangelizadora com uma imagem mais branda, a da luz. O fogo não é aceso para iluminar, mas para aquecer, queimar, purificar. Por isso, aparece o fogo na tradição bíblica como anúncio do juízo. O fogo queima as impurezas do ouro, purifica a verdade de toda mentira. Em Lucas, capítulo 3, versículo 16, o fogo é símbolo da ação purificadora do Espírito que recebemos no batismo. Jesus recorre a essa imagem para apresentar a sua atividade profética e missionária como ordenada a incendiar as forças do mal que atuam externamente contra a vinda do reino, mas também para destruir as resistências internas. O fogo, assim que se acende, agride todas as coisas que estão por perto. Somente os metais preciosos resistem ao assalto do fogo. A pessoa e a obra de Jesus não deixam indiferentes os que se aproximam de sua palavra. É como um fogo que aquece, inflama, purifica os homens e mulheres que encontra. A mensagem evangélica é destinada a provocar um incêndio devastador que nada consegue apagar. As propostas de Cristo são incendiárias, não deixam indiferentes as coisas e as pessoas, provocam uma revolução em quem acolhe, mas também uma violenta reação em quem recusa. Mas esse fogo destruidor, inovador, não está aceso ainda como deveria, diz Jesus. Ele então anseia que essas coisas revolucionárias aconteçam logo. No Evangelho de Lucas, portanto, o fogo é símbolo do Espírito Santo, força de Deus que enche de energia os homens e mulheres deste mundo, como aconteceu em Pentecostes, Atos, capítulo 2. Jesus é um homem de desejos fortes e profundos.
Ele trouxe do Pai um fogo de amor para incendiar a terra, arder dentro dos corações e queimar o mundo. Nós, a igreja, jogamos cinzas em cima do fogo, impedindo que floresça, que cumpra a sua missão. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que se cumpra. Essa segunda imagem, ouvinte, a do batismo, é ligada à precedente. Jesus afirma que para desencadear o incêndio, ele deve ser batizado antes. Batizar significa submergir e Jesus se refere ao mergulho nas águas da morte. Essa água foi preparada pelos seus inimigos com o objetivo de apagar para sempre o fogo de sua palavra, de seu amor, de seu espírito. Ao contrário, obtém um efeito muito contraditório. O batismo comunica a este fogo uma força que não se pode apagar. O termo batismo, então, ouvinte, recorda a imersão que o catecúmeno realiza nas águas para o ritual de purificação batismal. Mas aqui o significado é mais forte: mergulhar no sangue. O batismo que Jesus prevê e deseja, como falará com os irmãos Tiago e João no capítulo 10 de São Marcos, é, de fato, um mergulho no sangue. Jesus sabe que para levar a termo a sua obra evangelizadora, deverá enfrentar grandes sacrifícios e passará por situações que custarão sangue. O Gólgota não será um momento fácil para o Salvador. Ele se sentirá angustiado. O seu desejo, então, é que esses acontecimentos terríveis cheguem o mais rápido possível para que passem os tormentos, contrastes e conflitos que se alternam na sua consciência. E não só. Jesus espera com ânsia a realização desta profecia e já vê despontar o mundo novo no qual não haverá espaço para a maldade e a morte. Todos os males desaparecerão e serão destruídos pela força irresistível do amor. Em outras palavras, ouvinte, Jesus anuncia a sua paixão e morte, seu mergulho na provação, no sofrimento e na dor. Se lançará na água do sofrimento como num batismo, não tanto porque o sofrimento tenha valor em si, mas porque permanecerá fiel, obediente ao amor, à vontade do Pai, que conhece somente a doação. Jesus está disposto à condenação, à rejeição, ao açoite, à paixão e à cruz. Tudo isso por amor à humanidade. O texto continua: vós não pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. É uma afirmação surpreendente, ouvinte, que deixa as pessoas desconcertadas, porque nos livros proféticos no Antigo Testamento está escrito que o Messias é príncipe da paz. Durante o seu reinado, a paz não terá fim. Isaías capítulo 9. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leãozinho e o novilho gordo andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão. Isaías capítulo 11. Em Belém, os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade. Paulo escreve na carta aos Efésios: Cristo é a nossa paz. Ouvinte, é verdade que os profetas prometeram a paz para os tempos messiânicos, como nos disseram os textos que acabamos de citar. Mas os profetas também anunciaram conflitos e separações. Quando Jesus fala de incompreensões entre as gerações, jovens e adultos,
e entre aqueles que vivem na mesma casa. Está citando também outros trechos do Antigo Testamento. Por exemplo, Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Ali, o profeta anuncia uma separação dos membros da própria família. Isso porque Jesus intuiu que o nascimento do mundo novo não aconteceria em modo pacífico e sem dor, mas com dilacerações dolorosas. Lucas verifica que nas comunidades cristãs essas rupturas estão acontecendo. A mensagem de Jesus é um fogo e, como é lógico, quem tem bens e palácios para proteger não ver com bons olhos os incendiários. O Evangelho é uma tocha acesa que quer reduzir a cinzas todas as estruturas injustas, as situações desumanas, as discriminações, a ganância do dinheiro e a frenesia do poder. Então, ouvinte, a proposta que o Evangelho dirige aos homens e mulheres de todos os tempos é aquela de uma opção radical. De um lado, Cristo, do outro lado, todas as forças hostis do mundo. Colocar-se contra Cristo para ter a aprovação e o apoio do mundo inteiro. Não tem lugar, então, no Evangelho para meio termo, para meias medidas, para fugas, estratégias. Cristo se apresenta aos homens e mulheres de seu tempo com toda a sua identidade e exige uma resposta plena e absoluta. Não se pode estar com ele e com seu adversário. Ser cristão pode impactar com os valores cultivados, inclusive pelos próprios componentes da família e com os valores, então, que o mundo abraça. O cristão que não perturba a ordem justa do mundo, que não provoca reações, não tomou ainda consciência de sua responsabilidade e dos seus compromissos. Uma comunidade de fé que não é perseguida é sinal que não está alinhada com Cristo e não está assumindo ainda a missão de seu mestre. Os familiares podem criar obstáculos para o cumprimento dos deveres religiosos dos próprios filhos e o cristão, nesse caso, deve se rebelar, como se rebela diante de qualquer tentativa de abafar a própria liberdade e os direitos. Em outras palavras, ouvinte, quem acolhe a palavra de Deus como medida última do bem e do mal, da verdade e da mentira, não pode não entrar em conflito com quem aceita outras medidas de valores e de juízo. Isso não significa intolerância, guerra fria e fechamento ao diálogo. O cristão, por vocação, é um contestador das ideologias, das práticas sociais e políticas, das pretensões de verdade consolidadas que não estão de acordo com o Evangelho. Ouvinte, as palavras de Jesus são um convite para construirmos a paz interior que nasce da adesão radical à fé e à sua palavra e da coerência vivida com tal fé. Isso é tremendamente áspero e introduz a guerra dentro do coração, lá onde a guerra não é delito, mas é dever imposto por Cristo. O cristão não ama as contradições, mas entende que elas são necessárias. Aparece um justo, eis que todas as pessoas se lançam contra ele. Existe a possibilidade de paz, eis que os que ganham com a guerra se insurgem. Quando o Evangelho é vivido, quanto mais as contradições se acendem até chegar ao cume. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho e filho contra mãe. As pessoas que por natureza são intimamente ligadas entre si podem se separar em razão do Evangelho. É um ponto de vista completamente novo e profundo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Todos nós conhecemos os homens e mulheres apaixonados pelo Evangelho e os vimos passar como uma chama de fogo ardente
ardente. A verdade é aquilo que arde, dizia o filósofo. Olhos e mãos que ardem, que têm luz e transmitem calor, são olhos e as mãos dos cristãos autênticos. Jesus mesmo, terno como um enamorado e corajoso como um herói, foi em toda a sua vida um sinal de contradição. A sua pregação não pacificava as consciências, mas despertava contra as falsas seguranças. Paz aparente rompida por um modo mais verdadeiro de compreender a vida. A opção de quem se doa, de quem perdoa, de quem não se apega ao dinheiro, de quem não quer dominar, mas servir os outros, de quem não quer se vingar, se torna divisão. Guerra com quem quer se vingar, dominar, subir, com quem pensa que é vida somente aquela de quem vence. Jesus, no Evangelho Apócrifo de São Tomé, diz que quem está perto dele está perto do fogo. Somos discípulos de um evangelho que queima por dentro, que inflama, que arde. Ou somos discípulos de um tranquilizante, uma fé que nos faz dormir. Eu queria, diz Jesus, que esse fogo já estivesse aceso. Agora, ouvinte, nós podemos compreender a segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, os primeiros 4 versículos. Rodeados como estamos por uma tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e contempla a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa labuta contra o pecado. Veja, ouvinte, os cristãos aos quais o autor da carta aos Hebreus se dirige estavam vivendo um momento muito difícil, a ponto de serem tentados a abandonar a própria fé. As dificuldades se iniciaram assim que veio a conversão. Eles começaram a ser objeto de perseguição, de abusos, eram agredidos, desprovidos dos próprios bens, postos inclusive na prisão. Na medida que a situação ia piorando, então a própria vida dos cristãos começava a ser posta em risco. Então o autor procura encorajá-los, convidando-os a não perder o ânimo, a não ceder. A perseguição será sempre uma ocasião privilegiada para demonstrar a Cristo o amor e a fidelidade. O autor da carta aos Hebreus compara a condição desses discípulos em dificuldades ao que acontece numa peleja esportiva. Os cristãos são como atletas que devem dar provas de força e habilidade diante de espectadores excepcionais. Os grandes personagens do passado, de Abraão até o último dos profetas. A meta a ser alcançada é Cristo. Os discípulos devem correr como o Mestre fez para poder receberem, então, o prêmio como Cristo recebeu do Pai. E não podem correr senão abandonam o pecado. Ouvinte, antes da bênção, queria dizer que este segundo domingo do mês de agosto é dedicado aos pais. Eu concluo a meditação de hoje com uma citação do Papa Francisco na Amoris Laetitia, número 177. Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. Esteja próximo dos filhos no seu crescimento, quando brincam e quando se aplicam, quando estão distraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem e quando permanecem calados.
preocupados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho. Pai presente sempre. Estar presente não significa ser controlador, porque os pais demasiado controladores aniquilam os filhos. Alguns pais sentem-se inúteis ou desnecessários, mas a verdade é que os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos fracassos. Farão de tudo para não o admitir, para não o revelar, mas precisam dele. Não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixem de ser crianças antes do tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.